Saudações, picuinheiros de plantão, aqui é o professor Pablo Jamil, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Picuinha. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está chamando muito atenção aí, que praticamente está levando embora a atenção da galera na internet, tá? E hoje, comigo, nós temos aqui o nosso time de debatedores, o time mais fantástico do planeta, porque esse é o podcast mais fantástico com a maior quantidade de informação desapaixonada. Tem aqui comigo o grande professor Oli Soares, professor Eduardo Tessaro. Boa tarde de vocês pra galera. Boa tarde, meus amigos. É um prazer novamente estar aqui. Que tenhamos uma tarde aí de muito conhecimento e troca de informações. Boa tarde para todo mundo. Estamos aí esperando que o Carlão ligue isso aqui para nós. Está desligado, só o meu que está desligado. É brincadeira a perseguição que eu sofro aqui. Né? Não, desligou aqui. Desliga. CVE é uma falta de consideração. A cadeira, né, que ele me arruma, semana passada já era ruim. Agora ele vem e não liga o troço. Mas é difícil trabalhar assim. Mas é difícil trabalhar. É o etarismo, né? É o etarismo, a perseguição está aí. Terceira idade, cuidado. A perseguição está aí. O etarismo a gente passa em todos os momentos. Deixa eu falar para vocês uma mensagem que uma pessoa mandou aqui, ó. E foi fortuito o Carlão aparecer. Uhum. O José Júnior Nascimento disse: boa tarde, senhores. Só darei like quando o Carlão aparecer. Pronto. O Carlão apareceu. O Carlão tem fãs. É isso aí, Carlão. Olha só. Parabéns. Hein? Lembrando muito que na semana que vem lançamento do OnlyFans Carlão. OnlyFans Carlão. Vai se chamar aí. Only Carlão. Only Carlão. Ah, Carlão. Que festa, hein? Pá. Que louco. Ó, o pessoal já tá entrando aqui, a Anália Rúbia Ribeiro, Catiane Souza, Fernando Nogueira, o José Júnior, para quem nós já mandamos um abraço, o Éder Vinícius, que está sempre conosco, meu querido, muito obrigado, o Henrique, que também sempre está conosco aqui, e a Thay, que disse: que bom, professor, é realmente necessário falar sobre isso, obrigado por lançar o tema no seu canal. Pois é, agora, antes de nós começarmos, eu preciso de que todos vocês que estão assistindo deem um clique no like, para melhorar o nosso ranqueamento, evidentemente, e também que vocês compartilhem para que mais pessoas possam assistir a esta live. Afinal de contas, nós estamos aqui trazendo conhecimento de uma forma muito respeitosa para vocês, e essa é a forma de vocês nos ajudarem, tá? Então, qual é o assunto de hoje, galera? Foi noticiado na imprensa que Nicolás Maduro, né, estaria no Brasil, viria para o Brasil. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Não noticiaram muito bem por que ele estava vindo aqui, mas que ele estava vindo aqui. E, após isso, nós tivemos ali uma coisa que em inglês se chama dick move, né? Ou, em português, claro, cagada, que o Lula fez de receber o Maduro com muita pompa e circunstância, de forma diversa dos outros líderes que estavam vindo para cá. E aí nós já vamos falar sobre esse esquema do que o pessoal estava vindo fazer e tudo mais. Então, hoje, nosso assunto é Maduro no Brasil, geopolítica e os seus desdobramentos. Fique à vontade para comentar sempre de forma respeitosa, sempre respeitando os amigos no chat. E lembrando que este é um debate intelectual, não é um debate apaixonado. Para você discutir de forma apaixonada, é lá no boteco, porque depois você pode sair no palco com a galera. Aqui é para você discutir de forma honesta e tranquila. Mas nós já sabíamos aqui, pessoal do Picuinha, nós vamos avisar, nós já sabíamos que o Nicolás Maduro apareceria, o nosso decano aqui já tinha essa informação privilegiada, né? Já que ele anda nos canais e grupos desse pessoal, né? Ele já sabia, né, que o camarada estaria... Vocês notam que eu sofro bullying. Eu sofro bullying nesse programa, porque nós temos aqui, ó, 2 debatedores de uma posição política X e um de uma posição Y. É que você é grande, sou claramente de esquerda, né? Eu falo, eu sempre sofro bullying por causa disso. Mas uma hora eu vou trazer outro debatedor aqui também, seja esquerda, pra gente equilibrar essa mesa.
né? Brincadeiras à parte, a gente sempre faz essas piadas. Você tem que ver que o nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Picuinha, se caísse numa operação, qualquer coisa, seria pelo menos 4.000 anos de prisão. Nossa Senhora. Ali, no mínimo. Sem direito a Deus. Sem direito à defesa, cara. Tem umas bobagens lá. O pessoal que é brincadeira. ia voltar com a possibilidade de pena de morte. O Exato. mais sério no grupo sou eu. As perguntas. Sim, é verdade. O mais sério é o Oli. Vou abrir umas enquetes do Ali aqui pra vocês, que vocês vão Um dia a ver. gente vai fazer umas... Vamos abrir aqui. Só que daí nós vamos fazer uma live a partir das 23 horas, que é só para Nós maiores. precisamos fazer uma hora à noite. O que você acha? Fazer um dia à noite. Vamos. Vamos perguntar pro pessoal que o Vamos pessoal vamos vai fazer. um dia à noite, um sábado à noite. Vocês E assistiriam. sexta você tem aula. Vocês assistiriam ao Picuinha se nós fizéssemos Um programa. um programa à noite? Diga aí, sim ou sim? Um programa com 2 horas, com temas polêmicos de tudo quanto é lado, curiosidades. É, boa. Que vai para todos os lados sem precisar ser um tema específico. Quem assistiria a um Picuinha à noite, tá? E de preferência num sábado à noite. É, exatamente. Que daí a gente pode assistir tomando uma gelada, Isso. um uísque, um Não vinho, precisarei todas as dirigir coisas ao mesmo depois. tempo. Né? Exatamente. Muito bem, vamos Então, vamos começar lá. então a nossa Vamos. conversa. Vamos. Bem, Nicolás Maduro veio fazer o quê aqui no Brasil? Tá? Quem gostaria de começar a nossa explanação antes da gente engrenar no debate? Eu. Vai. Chefe. Essa do Lula falar que é uma narrativa de que lá tem ditadura, que lá tem fome e que ele deve criar outra narrativa diferente dessa, eu acho que nós chegamos no limite da coisa. Não tem cabimento o que foi falado. O Lula não andou bem, não nessa fala dele, demonstrando claramente, né, no mínimo, um descolamento do mundo ocidental, pelo menos desde 99, né, que quando o ex-Chaves assumiu em 99, não é? De lá para cá, cara do céu, que loucura. Mas assim, para deixar o pessoal antenado, ciente, então o Nicolás Maduro, esse presidente da Venezuela, ele fazia, depois de 8 anos e 4 meses, ele volta ao Brasil, né? Ele é acusado de graves violações de direitos humanos, não pelo Brasil, mas pela Organização das Nações Unidas. Foi, em 2000, declarado narcoterrorista pelos Estados Unidos da América e é um dos chefes de Estado que aterrissou agora em Brasília para uma reunião aí da chamada Unasul. Unasul, essa união aí de países latino-americanos, né? Vários países que depois a gente pode estar comentando. Então ele vem para o Brasil e ele, acompanhado da sua primeira-dama, e sobe a rampa do Palácio do Planalto para uma reunião bilateral. Ou seja, ele é recebido para uma reunião bilateral com o Lula, com honras de chefe de Estado. Por isso aquilo é muito simbólico, eu gosto muito dessa ideia da simbologia. Aquela rampa do Planalto, ao lado aqueles indivíduos vestidos, né, que são os dragões da independência, aquilo é para receber chefes de Estado. Mas ele é um chefe de Estado, bastante controverso, mas é um chefe de Estado. Talvez não haveria ou não há necessidade, né, de tanta pompa devido às suas características. Eu acredito que se quiser o Lula ter relações mais íntimas com ele, pode ter, é o presidente da República, o outro é um presidente, mesmo que vários países, inclusive Estados Unidos, o Brasil, não do Bolsonaro. Não o Brasil do Bolsonaro, porque todo mundo acredita que foi o Bolsonaro que criou essa pecha. Já no governo do Michel Temer, o Michel Temer mandou embora o encarregado de negócios da Venezuela do Brasil, usando de uma figura do direito internacional aí de persona não grata no Brasil. Então isso já vem lá de trás, não é uma criação própria do Bolsonaro, que foi aquele que intensificou a narrativa contra o Maduro. Então é isso que nós temos aqui.
um governante que vem para um encontro de vários chefes de Estado, mas recebe, diferente dos outros, recebe uma celebração, uma pompa, e recebe um discurso afetuoso do nosso presidente da República, infelizmente, na minha opinião, destoado da realidade mundial, ao momento em que ele diz que o Nicolás Maduro é vítima de uma criação, de uma narrativa que estão criando e que ele precisa mudar a narrativa. Então, ele está dizendo, você precisa inventar, você precisa maquiar. Isso, maquiar a realidade que está lá. Tem vários países, né? Até dezembro de 22, era pelos Estados Unidos reconhecido como presidente da Venezuela o Aidó. Juan Guaidó. Isso, e não o Maduro. Então vejam, todas essas questões são importantes para a gente visualizar e por que tem tanto burbúrio, e se esses burbúrios são justificados ou não, eu deixo para vocês isso. E ele já levantou a lebre de trazer de volta a Venezuela para o Mercosul. E a Venezuela está suspensa. Sim. E a Venezuela só entrou no Mercosul por causa deles. Porque eles deram um golpe no Paraguai. Eles deram um cavalo doido no Paraguai. Sim. Porque quando você tem a entrada de um país no Mercosul, os países têm que ser unânimes na concordância. E o Paraguai era contra, porque a Venezuela não cumpria um preceito democrático. Aí o que foi feito? Na época, o presidente paraguaio era o Lugo, aí houve o impeachment do Lugo, o governo brasileiro levantou a lebre de que seria sido um golpe, aí suspenderam o Paraguai e hoje, 15 dias depois, convocaram uma assembleia e a Venezuela entrou. E depois trouxeram o Paraguai de volta. O Lugo era aquele que queria repovoar o mundo? Ele estava repovoando o mundo. Era um bispo que tinha 18 filhos, mais ou menos. Crescei-vos e multiplicai-vos, ele seguia ao pé da letra. Principalmente multiplicar. O amigo Fone 03, desculpa pelo que não tenho seu nome aqui, é uma questão importante essa que você levanta sempre quando nós discutimos isso, nós estamos falando a verdade de quem? Quem está com a verdade? Mas aqui, indiferentemente de quem esteja falando, não apenas os Estados Unidos, mas a Organização Nacional dos Direitos Humanos, todas essas organizações internacionais que são muito mais ligadas à esquerda do que à direita no mundo, isso é uma verdade, denunciaram essa visão. Pergunta para o prefeito Pacaraima, que é vizinho de lá. Aí ele vai dizer para você qual é a condição do pessoal que vem da Venezuela para cá. Eu tenho contato com uma família que veio de lá, até meu cabeleireiro, Edu, saíram de lá, fecharam as portas, era dono de barbearia lá, o pai dele, ele trabalhava com o pai, fecharam a porta e vieram embora para o Brasil, porque eles não tinham condições de viver lá, não conseguiam com o seu salário sobreviver. Mas alguém pode dizer, mas são as sanções que os americanos implementaram, isso danificou a economia. Sim, é verdade. Isso danificou a economia, não temos dúvida. Mas é uma forma de você tentar salvar a democracia criando sanções, já que você não pode ir lá e jogar uma bomba, usar do recurso da guerra. Você faz sanções econômicas. Isso é o mundo civilizado. Né? Bem, vamos agora então pensar nessa questão que vocês levantaram umas bolas. Muitas. E vamos começar os cortes, porque são muitas. É uma realidade multifacetada e que a gente precisa entender. Então, vamos começar com o histórico dessa relação Venezuela e Estados Unidos, para daí a gente poder entender o que é que está acontecendo aqui, o que é que, por exemplo, na minha visão, eu não acho, falando de maneira clara, não acho ruim nem prejudicial a visita de um chefe de Estado como o Nicolás Maduro ao Brasil. A minha crítica ao que o Lula fez foi a forma como ele recebeu, as honrarias e principalmente ao que ele falou posteriormente. Mas vamos aqui à questão. Histórico da relação entre Estados Unidos e Venezuela. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, talvez a maior. A maior. E aí o que acontece? Quando nós tivemos o ingresso do Hugo Chávez
né, a presidência da Venezuela, e ele entrou com aquela filosofia dele nacionalista, de protecionismo, e ele reestatizou, né, a petrolífera. No primeiro ano, eles tiveram, para a petrolífera, um lucro exorbitante por causa dessa exploração do petróleo. No primeiro... O petróleo chegou a $130 na época, o barril. Não foi a nacionalização, foi o preço do petróleo no mercado internacional. Porque aí eles quiseram... E aí, como está na mão do Estado, ele nadou de braçada e surfou nas ondas desses $130 na época. E aí começou o assistencialismo. Exatamente. Isso, forte. E aí, exatamente. Que na verdade é fazer a pessoa ficar dependente do Estado. E aí depois os Estados Unidos, que na época, se eu não me engano, se minha memória está falando, o governo era George Bush. Né? Bush filho, né? Bush filho entrou num conflito diplomático com o Hugo Chávez, e aí começaram algumas sanções econômicas à Venezuela. Então, para você que fala das sanções econômicas, elas vêm dessa época. Sim, já mas muito não acabaram tempo, ali porque essas relações não se resolveram, né? Você teve a saída do Bush filho, a vinda do Obama, né? Só que na hora de entrar o Obama, quem é que estava lá representando o governo da Venezuela? Você teve o Chávez e depois do Chávez você teve o Maduro. Isso. Nenhum deles declarou apoio tanto ao Obama quanto a John McCain nas eleições. Entrou o Obama e a situação que parecia que ia se resolver com a entrada do Obama piorou. Porque o Obama declarou a Venezuela como o país que representava perigo mundial. E aí as sanções amarraram novamente. Aumentaram mais. Exatamente, elas aumentaram. Uhum. Quando você tem a entrada do Donald Trump, que com a filosofia do Make America Great Again, claro. A situação só foi piorando. Por quê? Porque se de um lado você tinha um país como os Estados Unidos, que gostam de manter a paz do seu jeito, né? Que é ou eu te estrangulo economicamente ou eu te jogo uma bomba. Do outro lado, você tinha também alguém que não cedia na sua filosofia, que é eu sou mais eu e eu vivo sozinho. Que foi o que aconteceu ali. Então você teve essa tensão dos dois lados. Essa tensão dos dois lados miserificou grande parte da população venezuelana. Muito. Isolou a Venezuela, certo? E aí, por causa dessas questões, nós temos hoje essa guerra que não é só ideológica, ela é econômica também, entre os Estados Unidos e a Venezuela. Grande problema que eu vejo, o governo venezuelano não retrocede em alguns aspectos que deveria retroceder, principalmente no que se trata de forma de manutenção do povo e de manutenção do estado mínimo de sobrevivência do povo, certo? Outra coisa, a legitimação do poder pelo militarismo. É sempre um erro. Isso é horrível. É sempre um erro. Eleições que se fraudam embasadas no poder do militarismo. A última eleição foi assim, né? A última do Maduro foi questionada, muitos países não aceitaram por causa dessa situação. Exatamente. E isso, a meu ver, é um governo ditatorial. Um governo que se legitima pela força. Quer dizer, eu tenho certa popularidade, mas eu garanto que eu estou legítimo no poder porque eu tenho o controle da força. Sim. Tá? Isso, para mim, é uma ditadura. Isso o Brasil não pode apoiar, independentemente de quem seja o presidente. Podia ser o Cabo Daciolo, entendeu? Sim. Ele jamais poderia dizer assim: a Venezuela tem uma democracia à sua maneira. Isso não pode dizer. E, novamente, para quem está assistindo agora, que é o de paraquedas e que não me conhece, eu sou uma pessoa sabidamente de posição política de esquerda. E isso está errado. Está errado você legitimar uma autocracia baseada na força militar, dizendo que eles que se resolvam lá. Certo? Então, a meu ver, esse foi o grande erro do Lula. Por que o Maduro vem para cá? Por causa dessa reunião da Unasul, que é uma tentativa de criar novamente o bloco econômico, fortalecimento dos países da América do Sul, ou da América Latina em si. Fortalecer os países da América Latina, a meu ver, é algo importante. Afinal de contas,
Se você quiser criar um bloco, um grupo competitivo geopoliticamente, você precisa de fortalecimento e precisa de parceiros, sem se curvar a todo instante aos que são mais fortes. Mas você precisa fazer isso de uma forma compassada e de uma forma que não gere ruídos, que é o que está acontecendo agora na política internacional. Mas o Maduro e o Chávez, eles não são acusados apenas de serem meros ditadores, porque colocam pessoas embaixo do guarda-chuva do Estado e tal, assistencialismo, como é em grande parte no Brasil. Eles são acusados de matarem opositores, perseguição, acabarem com desmantelar poder partido, judiciário, papapá. Tudo aparelhado. Estatizar. Quando você estatiza redes de comunicação, você está aberto para a ditadura, né? Então, eu acredito que a discussão é um pouco mais séria nesse sentido. Acho que a questão não é apenas um carinho nos Estados Unidos que a gente cultua ou tal. Não, eu acredito que nós estamos falando de práticas antidemocráticas, autoritárias, narcoterroristas de um país. Isso a gente não pode aceitar. Isso como, eu por concordo. exemplo, eu não consigo aceitar um Irã, por exemplo, nessa ordem do dia. E a Venezuela é um dos parceiros do Irã. Tanto que aqui vale lembrar, mais um dos erros do Lula na geopolítica foi aceitar, logo no começo do seu governo, que um navio nuclear petrolífero do Irã atracasse no Rio de Janeiro, né? Isso foi ligou um alerta lá nos Estados Unidos, porque isso não é possível dentro do jogo democrático. Mas, assim, só lembrando um pouco do histórico do Brasil, o Brasil tem esse histórico desde o começo do século XX de ser um país que não toma lado. Não toma lado. O Brasil é um país, normalmente, um país neutro nessas questões. Então, a diplomacia não está errada. A diplomacia não está errada. É isso que a gente quer deixar claro aqui. A diplomacia me parece totalmente dentro dos conformes. Conversar com alguém que tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira e tal, não vejo problema nisso. Mas o problema é você fazer esses acenos que são quase que uma legitimação. Um aval. Um aval e também uma provocação a outras pessoas. Aí já não é mais diplomacia. Claro. A diplomacia brasileira, a política externa nossa sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa. A política externa brasileira sempre foi boa. Palmas ao Instituto Rio Branco. Isso. Nosso Itamaraty sempre foi... A nossa política internacional sempre foi muito boa, desde a época da ditadura militar. Sempre foi muito boa a nossa política internacional. Agora, ela não bate com os discursos de chefe de Estado. Isso. A presença, por exemplo, do Maduro aqui não é questão nessa discussão, você levantou muito bem. O cara é chefe de Estado, é recebido como tal. É assim que funciona. Como há uns anos passados, uma jornalista que disse que achava um absurdo o Papa ser recebido como chefe de Estado. Mas ele é chefe de Estado. Então não tem o que discutir. Então a questão não é chegar um chefe de Estado aqui. É o discurso feito pelo nosso chefe de Estado que vai de encontro a tudo aquilo que o mundo está dizendo. Não é só a figura dos Estados Unidos. Seria o mesmo que ele recebeu o Muammar Gaddafi aqui desse jeito. Exatamente a mesma situação. Ou receber, na época, o Saddam Hussein ou coisa que o valha. Agora, se você pegar, por exemplo, essa situação, como, por exemplo, foi na época do presidente do Irã que visitou os Estados Unidos, o Ahmadinejad. Ele foi recebido não como um chefe de Estado e com todas as honrarias, mas dentro de uma visita oficial. E ele era um cara que representava a figura do Irã, que essa semana condenou um casal há 10 anos que estavam dançando na praça. Então, é uma situação louca também. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o cara ser o chefe de Estado, perfeito, ele é chefe de Estado. Mas o discurso proferido pelo nosso chefe de Estado é inadmissível o que ele falou. Dizer que é uma narrativa... Quer dizer, então, todos os venezuelanos que estão na nossa fronteira e que entraram no Brasil, ou de forma legalizada ou não, são todos mentirosos. Quer dizer, então nós temos milhares de mentirosos ao mesmo tempo. As imagens que nós estamos vendo são todas mentirosas. Então, esse que é o grande detalhe. Esse é um grande detalhe. E dentro dessa questão a gente falou na semana passada que Cuba
Cuba, Nicarágua, Guatemala e Venezuela são aqui da América os países que mais pedem vistos humanitários nos Estados Unidos. Exatamente. Então, ou essas pessoas não gostam ou alguma coisa não está legal Um naquele dos grandes país. clientes do petróleo da Venezuela, os Estados Unidos. Agora Sim. voltou, né? Voltou a ser. Você ele lembra que precisa do quando petróleo. começou a guerra na Ucrânia, Não, a primeira foi- coisa que eles fizeram foi... Exatamente, conversar com a Venezuela, mas ela não tem poder financeiro hoje para aumentar a produção, exceto para daqui 5 ou 6 anos. Ela E tem não te dinheiro pra parece, isso. Oli, agora eu tô aqui especulando, não te parece que esse tipo de aproximação com Venezuela, com Irã, com esses países que têm reservas grandes de petróleo, com o abandono do PPI, isso não te parece uma espécie de movimento para criar um bloco petrolífero, talvez conseguir uma presidência da OPEC, alguma coisa nesse sentido, para você ter um monopólio de determinada região, talvez, sabe que sem Mas entender por uma quê? especulação Não, aqui, mas né? Mas a OPEP já é do mundo, né? Ela já é ela que Mas que, eu vejo que manda, assim, né? a questão da OPEP, por exemplo. A O que OPEP aconteceu, na verdade, foi nos Estados Unidos, aqui vale lembrar, e agora é uma discussão que também dá muito pau e cacete, mas a migração da Europa de 2000 para diante para energias renováveis, mas isso não andou, porque veio crise europeia, então esses projetos acabam ficando engavetados. Crise agora, devido à questão da Ucrânia, a gente percebeu que tivemos que ligar de novo a massa, a energia suja. Então esses países acabam ganhando essa notoriedade novamente. E quando o governo democrata do Biden assume, ele assume e faz um monte de sanções a leis que tinham sido aprovadas anteriormente, liberações que tinham sido pelo governo Trump para o aumento da produção do petróleo, do gás e do xisto nos Estados Unidos. E isso transformava os Estados Unidos em independente. Quando Biden entra, Biden democrata, então uma bandeira, aspas, mais ambiental, cancela tudo isso. E, ao mesmo tempo, vem, então, a guerra da Ucrânia, acabando com aquela questão do gás e do petróleo daquela região. Então, vejam, uma política sobrepondo a interesses, talvez, do Estado, né, que acabaram agora caindo na mão do Maduro, dando a ele uma nova oportunidade de se reerguer, porque agora abriram novamente, né, a oportunidade dele abrir. Pode ser que o Lula esteja fazendo isso porque o Lula ele acha, né, no pensamento dele, que ele é o grande diplomata do mundo. Ele acha que ele consegue resolver todos os problemas. Vejam o que ele falou sobre a Ucrânia e a Rússia, né? Que ele falou que com 2 cervejas, se ele sentasse com eles, em 2 cervejas ele conseguiria resolver o problema da guerra da Ucrânia. Olha o que... e talvez ele esteja tentando fazer isso, se posicionar, trazendo o Maduro e mostrando que ele está do lado do Maduro, para tentar ser como um negociador, entendeu? Trazer de novo esse país para o mundo, né? Como um negociador, para ele sair com essa ideia de negociador. Porque No eles... seguinte sentido, vamos tirar os caras do ostracismo para que seja possível negociar e ver se... eu saio bonito na foto, que sou o grande negociador. Consegui isso. Eu vejo que isso é uma grande bobagem. Alguém para... Eu gosto do comentário do Oli. Eu vejo isso é uma grande Uma bobagem. grande bobagem. Alguém para ser um estadista, para ser alguém representativo, de mostrar uma neutralidade, mostrar um poder, tem que ser alguém coerente. O cara tem que ter um mínimo de coerência para poder fazer uma proposta dessa natureza. Quando você pega grandes estadistas, por exemplo, vamos voltar no tempo, uma Margaret Thatcher, por exemplo. Ela foi um exemplo de um estatismo com todos os defeitos que ela teve, com a Dama de Ferro e coisa e tal. O Helmut Kohl da Alemanha eram pessoas que tinham um posicionamento que as pessoas acreditavam no que se falava. Eu não sei se vocês não eram gostam, falácias. se vocês gostam dela, mas na minha opinião, a Angela Merkel.
Pronto, fechou. Entendeu? A mulher teve 16 anos na Alemanha, mas um posicionamento retilíneo, sempre da mesma forma, ou seja, tem um posicionamento de estadista. Esse que é o detalhe que você tem. Diferente. Não essas falácias, o que ele tem é falácia. Ou, como ele meu agora utilizou uma palavra certa, narrativa. Mas eu vou falar para você, Oli, e você tem muito mais experiência do que eu nesse aspecto. Eu não sei se nós já tivemos algum estadista brasileiro que não fosse dessa forma. Se nós já tivemos alguém que, na hora que coloca o microfone ali na frente, não fala besteira, não quebra o decoro, sabe? Eu não sei se a gente já teve alguém nesse sentido. Porque vamos pensar aqui nos anos anteriores, vamos puxar a galera. Ó, agora você tem Lula, que pela terceira vez, já tivemos 2 vezes. Temer. Né? Você teve Temer, Dilma. Talvez Dilma, o maior FHC, estadista do Brasil. Bolsonaro, FHC. FHC, Talvez tenha sido o melhor deles. talvez. Porque Independentemente do governo deles. Exatamente. Não, Em termos- nós não estamos falando do governo. Em termos de intelecto. representação de Estado e chefe de Estado e sobriedade no falar, Fernando Henrique. Sabia. Pois é. Fernando Henrique. É um cara criado, né? Então, pra assim, isso. é muito complicado, porque agora você tem o Brasil, que é um país que se destaca enormemente no cenário nacional, e tem um destaque, tem uma importância, mas como é que nós vamos nos projetar, sendo que as figuras são as mesmas? Hoje, por exemplo, apesar do Lula como o nosso chefe do executivo, ele não é a pessoa mais poderosa do Brasil. Claro que não. Não é ele que dá as ordens. E vou dizer uma coisa para você. Desde a Constituição de 1988, que o presidente no Brasil manda alguma coisa. E nós estamos na mão de um Congresso. Aí que eu digo para você. Nós temos hoje um Congresso péssimo. É um Congresso péssimo, um Congresso omisso. É o que nós temos hoje. Esse Congresso nosso, se fosse um Congresso um pouquinho mais decente, ele já teria tomado muitas Então o que nós temos é um parlamentarismo à brasileira. Nós Eu tô temos vendo uma aqui vergonha de governo. Isso que nós temos, Eu estou vendo aqui o Bernardo Leal e gostaria só Qual o comentário? O Bernardo, ele vem dizer que os venezuelanos, né, já estão voltando para o seu país. Eu fui abrir aqui a BBC, a BBC aqui fez uma pesquisa, dizendo que de todos que saíram, 26% voltaram. É um número... eu acho É pequeno. um número grande, mas não, é grande uma, porque, mas não é a maioria. Não é voltando. para dizer que o tá país está voltando. uma maravilha, né, Bernardo? Eu acho tá, que não Bernardo. é nesse sentido. A volta à pátria, beleza, mas é uma volta à pátria ainda Com cheio muitas de medo, restrições. cheio de restrições. Por exemplo, isso aqui, esse chat aqui, vocês não vão ter. O Picuí Nós você não vai teríamos ver lá. que pesquisar. Se você puder, Bernardo, por gentileza, explicar para nós aqui o que é o programa, né, o Plano Vuelta à la Pátria. Manda para nós aí. Opa, é vale tudo. muito importante você falar isso para nós, porque talvez seja informação não conhecida, tá? E nós temos que discutir isso, porque isso que o Oli está falando, cara, é uma coisa tão importante, e as pessoas só falam isso uma vez a cada 4 anos, que é: prestem atenção em quem vocês votam para o legislativo. Eu digo assim, enquanto nós votarmos em... Volta à La Pátria é esse programa social para trazer... De volta. É um programa Tentando social. repatriar. E é isso que eu vi aqui, 26% voltaram. De 2018 até agora. E aí pegou a questão da pandemia. Bernardo, muitos foram- desculpa, Bernardo, se a BBC não informa corretamente, então me informe aí, por gentileza, gentileza. traga Nós os estamos dados. falando da BBC, Traga cara. os dados. Não estamos falando da Pode Jovem trazer para Pan. nós aí, tudo é 10, tudo é 10. São mais de 6 milhões de venezuelanos que fugiram do seu país. Isso. Mas eu digo assim, enquanto nós estivermos, Pablo, elegendo cara de emissora de rádio, elegendo jogador de futebol, elegendo palhaço e elegendo cara que vem do Músico. nada, músico, Nada influencer. contra essas profissões, mas o cara não tem conhecimento político para poder trabalhar numa posição dessa. Mas, Oli... E vou dizer uma coisa para você, e o Romário não tem nenhuma falta. É o único Sim, que os não caras tem nenhuma participam. falta, mas também não tem nenhum projeto. Não propõe nada. Oli, Veja que foi a eleição do Tiririca. lembra o que o Platão falava sobre a Constituição da República. O Platão dizia que para que fosse possível você ter um rei filósofo, um governante filósofo, você teria que ter uma preparação de 50 anos de estudo para poder governar a polis. Hoje, o indivíduo, sabendo assinar o próprio nome,
já vai para lá. Já vai para pessoas que sequer têm um mínimo de conhecimento para decidir os rumos de um país. É isso que nós temos aqui. Esse é o nosso problema. Por isso que eu digo, o nosso Congresso é inoperante. Por exemplo, Tessaro, você sabe muito bem que o Nicolás Maduro não poderia ser preso entrando aqui no Brasil. Não porque pode. ele veio numa visita como chefe de Estado. Não, e nem por isso, porque não tem ordem de prisão contra ele. Exatamente. Aí vai lá o tal do Zé Trovão dizer que tinha que prender o cara. Cara, isso é um absurdo. Assim bobagem. como você tem lá um São as cidadão, demagogias, né? um cidadão que no Congresso vai falar que o avô dele lutou pelo exército nazista e vai elevar o cara. Cara, isso é brincadeira, meu. Isso é bobagem. Por isso que eu digo, ele é inoperante. Ele é inoperante. É cara que não tem base para estar ali. Sim. É um cara que está ali porque às vezes é um cara bom de voto. E vou dar um exemplo para você. Quando houve aquele rolo do mendigo, lembra do mendigo e a mulher lá? Lembro, com certeza. Lembra disso? Os partidos políticos saíram correndo que nem louco atrás dele. E depois esfriaram. Por qual motivo? Ele seria um excelente ganhador de votos, mas ele tinha um passado que não deixava que ele pudesse ser um cara elegível. Que absurdo, né? Puxador de voto, né? O Tiririca. Ó, mas nós Puxador de podemos, vamos para nós não perder o foco aqui, porque senão a gente perde o foco da nossa discussão. Sim. Não que isso não seja importante. Tudo mas eu bem, acho que já nos cortou, vai Não, pra diante mas agora. poderíamos marcar uma... Não, para Ignorância nós do falarmos cara, sobre que, isso. Pelo amor de Deus, mestre? brincadeira discutir contigo também. Mas Claro, é você brincadeira. Não tem condições. Não, Você não tem dá. condições. Nós poderíamos marcar uma discussão séria, sem achismo, sobre isso. O que é o semipresidencialismo? O que é o parlamentarismo? Putz, isso seria o que ótimo. é o voto distrital misto, sabe? Isso são... falar sobre reforma política séria. Semipresidencialismo nem é previsto na nossa Constituição. Não é, mas nós vamos trazer Mas né, as ideias que podem surgir. Podemos discutir. Eu acho que esse é um tema bacana. Mas assim, o Maduro, de qualquer maneira, ele é uma pessoa hoje sem crédito no mundo ocidental, né? No mundo ocidental. O Brasil o recebe com honras de chefe de Estado, né? Mas muito mais pela amizade do Lula com ele. E aí, alguém fez uma pergunta para o Lula, tá, mas e a dívida da Venezuela com o Brasil? Eles vão pagar? Aí o Haddad se intrometeu e falou, já montamos uma comissão porque precisamos analisar quanto é o valor que eles devem para o Brasil. Hoje dizem 1,2 bilhões de reais, né? E vou dizer uma outra coisa para você. E vai ser anistiado. E não é Paga em petróleo. E não é nenhum assunto pertinente para se discutir numa visita dessa. E o cara que faz por exemplo, um parlamentar que faz um questionamento desse é bobo. Ele deveria fazer uma pergunta muito mais decente do que essa. Ah, mas será que ele vai pagar a dívida? Isso é um assunto que não diz respeito a ele. Exatamente. Não diz respeito a ele. Ele está discutindo o quê? Nada. Não sei. Mas Mas ele está discutindo os Mas interesses ele- do não, país. Não está não. Desculpe. Não está não. Mas Ele é o tá só dinheiro na do país. Mas ele está só na falácia. Ele Não. tá querendo virar meme. Exatamente. Ele quer audiência, ele quer plateia. Cara, eu acho que ele esse, quer gente esse, batendo eu acho palma. esse um questionamento importante. Nada. E detalhe, 1,2 bilhão é irrisório. É como o Pablo dever R$12. Mesmo porque Não é irrisório. quem vai decidir quando vai pagar, se vai pagar e como vai pagar, não é ele. Não é, claro Não é o que não. Maduro. Não, mas a ideia não é isso, pessoal. A ideia é que se você deve, você não pode vir aqui buscar pinico. É essa a ideia que Não o cara tá falando. pode, Ele está sim. vindo aqui Não pedir pode. outras coisas. Cara, e vai ser como a Argentina. Vai liberar dinheiro sem lastro, sem nada, cheque perdido. Mas tudo fundo. bem, mas é um direito do chefe de Estado buscar dinheiro para o país dele, tá certo, não tá errado. Ele vir buscar dinheiro aqui, não tá Não, errado. o Nicolás Maduro não Não tá. tá. Não, O eu tô cara da dizendo. Argentina não tá a errado, pergunta não. foi para o Lula. Então, mas mesmo assim, Para o presidente. não é ele que está discutindo, não é o presidente, não é o executivo que vai discutir forma de pagamento ou recebimento, Mas não está na quem? mão dele. Mas vamos mudar o cenário. Entra no ministério, ainda cai no ministério. Ô, o presidente louco, só- mas Pensaram. é o presidente que autoriza. Sim, mas ele vai discutir agora o ministério. É, mas- é ele. Mas vamos mudar o cenário. A pergunta foi feita ao Lula, certo? Sim. Eu não sei qual foi a resposta porque eu não assisti. Haddad Foi o respondeu. Haddad Foi o respondeu. Haddad que respondeu. Ele falou que montaram, Montando iam um esquema. montar uma comissão Pra para discutir. fazer o... Vamos imaginar num cenário impossível, tá? Mas por isso que é a imaginação, Vamos ver se é isso. que fosse 12.
12,5 bilhões. Mas eu falei vi 1,2. Não, mas eu vi 1,2. Eu vi 1,2. Mas vamos lá, vamos imaginar que essa mesma pergunta, nesse meu cenário impossível, tivesse sido direcionada ao Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro responderia isso? Não, Te interessa aí, ô? Mas pergunta idiota aí, ô? Mas é que eu não acho essa pergunta idiota, mesmo quem se Mas ele você respondesse- entende o que eu quero dizer? Essa é uma pergunta que, Não para ser pertinente. feita nesse momento, Não pertinente. ela não é pertinente. Não é Talvez pertinente. a pessoa pergunte assim, olha, como é que você vem para um país que acabou de passar por uma eleição complexa, que está discutindo questões como democracia, manutenção de democracia, controle estatal de mídia, regulação de internet, como é que você pretende vir para cá e dizer que o seu país é democrático a partir daquilo que nós vemos? Mas Sim, é esse é um tipo pertinente. de pergunta que eles não vão deixar fazer. Ele deveria ter dado a resposta igual o rei Juan Carlos deu para pro Hugo Chávez. Quando o Hugo Chávez fez um discurso na ONU, falou, agrediu a Espanha feito louco, o rei Juan Carlos olhou para ele e perguntou: por que você não se cala? Por que não te calhas? Não, Faltou só um cabrão depois. Por que não te calhas, cabrão? Mas ainda eu fico que a pergunta é bastante pertinente, porque Você nós perdeu temos por 2 que... votos. Não, Maioria vou decidiu. perder. Perdeu, assim que funciona. Democracia dessa maneira, perdeu. A pergunta foi boba? Ele disse que a pergunta foi boba. Você concorda, Gato? Vamos lá pros caras. Tá demais. né? Eu aqui são 2 votos que eu não entendi até agora a resposta. Por É para isso. contrariar. A ideia é essa. Entendi. Lembra que a gente tinha combinado antes? Não, mas vamos lá. Combinou bosta nenhuma, o pessoal vai pensar que é verdade que nós combinamos. Não tem nada a ver. Nem falamos. Não Olha, sabia nem qual era o assunto. eu trouxe hoje uma colinha aqui, porque senão eu ia me perder, só porque é muito nome aqui Tem dos muita camaradas. pergunta aí. Ó, o Vai lá. Henrique mandou pra nós aqui, ó. Voltaram em sua maioria por conta da dificuldade de viver em outros países devido ao preconceito, dificuldades linguísticas e poucas oportunidades. foda. Isso foi tema da aula do nosso mestre Eduardo Tessaro, é verdade, foi na matéria de extensão. O Everaldo Júnior disse: concordo plenamente, o pior da política nacional está no Congresso Nacional, baixíssimo nível. Eu concordo, cara. Fechamos. Olha lá o nosso amigo Dominique Torresmo. Opa, tava com saudade dele. Ele mandou aqui: ótimo, Pablo, defendo o voto consciente no Legislativo há anos. O povo fica brigando pelo chefe do Executivo, mas não dão moral para o Legislativo. Isso Pois aí. é. É verdade, em boa parte as pessoas não lembram para quem votaram pelo Legislativo. Mas no Brasil é uma vergonha, na minha opinião, o Congresso e também o Executivo. Minha superação Há mandou: bastante tempo. aqui na minha cidade está cheio de venezuelanos, no interior de São Paulo. Nós estamos ajudando com dinheiro, eles Que legal. têm família inteira com crianças na rua pedindo ajuda. O Dominique Torresmo: as pessoas reelegem pessoas para a política que não aprovam nada. No Brasil, vale mais a oratória que o trabalho. Ou seja, se você falar bem no microfone ou na câmara, você garante seu cargo. Daqui a pouco eu vou fazer um outro comentário sobre isso. O buraco um pouquinho mais embaixo, Dominique. O Henrique Engelhardt falou: muito triste a situação do povo venezuelano, concordo. O João Rodrigo falou que o melhor sistema é o parlamentarismo. E também disse que eles disseram que vão pagar em petróleo. Não, isso aí não falaram. Eu assisti, claro, só se for alguma informação privilegiada, mas eu assisti. Ó, o Bernardo Leal achou um link lá que falou que mais de 300 mil venezuelanos já voltaram. Bom, né? 30 mil venezuelanos. 300 mil. Olha mais embaixo. Ele mesmo corrigiu. Opa, é verdade, 30 mil. É isso aí. Eu vou fazer um comentáriozinho sobre o que o Dominique falou. Ele falou o seguinte, ó: se você falar bem no microfone ou na câmara, você garante seu cargo. Mais ou menos. Eu concorri nas últimas eleições. Eu concorri. E assim, modéstia muito à parte, eu me considero uma pessoa que sabe falar bem. Eu acho que eu sei falar bem. Tá? Mas você foi outros problemas que nós poderíamos discutir aqui. Primeiro, Existe partido, minha opinião, agora depois nós defendemos, você se acerte lá com o Lupe. Primeira coisa, você estava no partido errado, né? Aquele partido aquele é um partido que não te trazia... Não soma para você. E você sabe muito bem na questão financeira também, né? E segunda coisa, você começou aos 45 do segundo tempo. Isso foi fato. Comecei aos 45 do segundo tempo. E aí, quando você vai olhar a apuração, né, dos orçamentos de campanha, o pessoal que ficou em primeiro lugar
teve Sim. um orçamento de campanha de 5 milhões. Orçamento de campanha maior do que de um dos candidatos à presidência. Um deputado estadual. Tinha 5 milhões para gastar. Houve candidato que está eleito que não fez sequer uma propaganda na internet ou na rua até o penúltimo dia de eleição. Caralho. No penúltimo dia, no último dia de propaganda, colocaram em todas as cidades do Paraná gente com cartaz e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e levaram a eleição assim. Ninguém, a não ser para a presidência da República, ninguém está prestando atenção na propaganda política do que você fala. Isso aí, João, é isso mesmo. Isso é fato. Você tá. A tua resposta é sim. João Rodrigo pediu se você é de esquerda. Sim, eu sou de esquerda, eu sou uma pessoa Mas que ele tem- não é de esquerda, não tem nada a ver com Lula, com esses camaradas. Ele é um cara de esquerda Eu tenho legal. convicção Ele é um intelectual. centro-esquerda. O Pablo é um É centro-esquerda. um centro-esquerda. É, Eu o tenho Pablo é convicção defensor- intelectual de centro-esquerda. Você não vai me ouvir defender identitarismo. Tem muita coisa que você não vai me ouvir defender. Você vai me ouvir defender gente pobre. Isso. Você vai me ouvir defender cultura, a necessidade Educação. dessas coisas, educação, Perfeito. entendeu? Mas eu não defendo pautas identitárias e, ao contrário disso, eu ataco pautas identitárias porque eu não concordo com isso, porque, na minha opinião, é o identitarismo que leva um país pro buraco. Por isso que o Boulos e PSOL não gostam do Pablo. É. Fato. Fato. É isso mesmo. Mas então vamos só voltar ao nosso assunto aqui. Vamos dar uma olhada no nome dos presidentes que vieram agora para o Vamos Brasil. lá, vamos lá. E vamos falar qual a orientação política deles e depois a gente comenta aí se vai ser fácil para o Lula, talvez, achar que isso daqui é um fórum de São Paulo, onde era só os amiguinhos mesmo, ou agora o negócio é um pouco diferente. Primeiro, Alberto Fernandes, da Argentina, né? O Alberto Fernandes, a primeira pessoa que se manifestou no mundo quando houve a prisão do Lula, veio para o Brasil quando o Lula foi preso, foi o Alberto Fernandes, então tem uma amizade, tem uma camaradagem. Luiz Arce, da Bolívia, também esquerda. Gabriel Boric, do Chile, esse de direita. Gustavo Petro, da Colômbia, também de direita. Guilherme Lasso, de direita, está lá nesse imbróglio agora. O Irfan Ali, da Guiana, também de direita. O Mário Abdó Benítez, do Paraguai, direita. O Chan Santoki, do Suriname, também vi foto com ele, com o Bolsonaro, eu não o conhecia, fui pesquisar. Então deve ser de direita. O Luiz Pou, do Uruguai, de direita. E o Nicolás Maduro, da Venezuela, de esquerda. Então, nesse grupo, a gente percebe que o Lula não vai ter. O Lula, paz e amor, aquele discurso bonitinho, não vai convencer esses camaradas. Ele precisará vir com um discurso mais pujante, melhor do que esse que ele está apresentando. Ele terá que vir com um discurso de chefe Sério. de Estado e não de palhaçadinha ideológica. Isso, entendeu? não de palanque. É né? assim, vamos colocar as cartas na mesa e ver como é que a gente vai pra frente e não ficar falando Dizer groselha. uma coisa assim para você. Essa de moeda única Não, isso não passa. vai ser outra bobagem que nós vamos fazer. É um nacionalismo tupiniquim. É um nacionalismo da República das Bananas. Não tem como, pela diferença da estabilidade econômica de cada um desses países. A diferença... lastro de moeda, nenhum desses países tem para Tem. levantar Então, uma moeda não sozinho. tem como você fazer. É diferente quando você montou o euro na Europa. E observe, no euro americano, no Meu euro, Deus. a Inglaterra não quis participar. Não quis participar. E quando a Inglaterra não quis participar, o mundo já ficou atento. Por que ela não quer uma moeda única? Então, a nossa grande estrutura é essa. Não existe lastro dentro dessas economias, que são relativamente pequenas, exceto a nossa, para você dar um respaldo para um troço dessa natureza. Não, nós vamos criar um grupo à parte para poder fazer frente. Não vai. Não, muito fazer difícil. frente nunca. Você pega, por exemplo, o sistema SWIFT de pagamentos controlado pelos Estados Unidos e o sistema que a Rússia criou junto com a China, que tem a participação da Suíça e da Bélgica. Repare que, mesmo assim, ele está ainda correndo bem na margem, lá longe. Por quê? Porque a economia americana é um monstro, cara.
A economia americana é um monstro. Sim. A vantagem que os Estados Unidos possuem é que do PIB americano, 70% aproximadamente sai do consumidor dele. Então ele não tem uma dependência gigantesca do mercado internacional, diferente do nosso. A China não compra, sobra frango. Acabou. A China quer porco, sobra frango, sobra porco, e assim nós vivemos. Acabou. A China fechou a torneira, acabou aqui. Então, reparem, nós temos uma dependência muito grande da economia deles. Ele é o maior importador do mundo. As pessoas pensam que os Estados Unidos exporta de monte. Não. Ele é o maior importador do mundo. É a maior dívida do mundo. Agora, dever não é o problema. A economia dele é pujante. Mas ela a cresce. grande questão é que você pega, por exemplo, os Estados Unidos é um país que conseguiu ultrapassar a fronteira tecnológica. O Brasil não. Outra coisa. O Brasil continua entregando mantendo a soja. sua economia Manufaturada. sempre, quase que sempre no setor primário, né? Setor O primário. setor industrial hoje vende muito bem também. Vende, mas a gente ainda não tem. Né? A Mas gente não veja só, tem fronteira tecnológica. olha o que é a economia americana. Quando foi houve o sucateado ataque... pela Dilma, né? O nosso sistema industrial era de... nós tínhamos no nosso PIB, representava 12%, 14%, baixou para 8%. E dizem que a margem de segurança é em torno de 14%, 15%. As indústrias precisam fabricar, porque elas dão bons empregos, seguram uma cadeia produtiva. Um emprego na indústria gera 11 empregos indiretos. Tá aí, é isso aí. Então, se você pega, por exemplo, a economia americana, só para acabar de fechar, em 2001, quando houve o atentado em Nova York, como é que os Estados Unidos, naquele momento que ele se fechou, como é que ele conseguiu levantar dinheiro? Ele passou a vender carro em 24 parcelas sem juros e subsidiou as passagens aéreas a $1. E de volta, $1. O que aconteceu com a economia americana? Ela alavancou. Porque 70% do que ele gera sai dali de dentro. Essa é a grande vantagem que ele tem. O que está acontecendo com a Rússia hoje? Ela tem essa vantagem toda na guerra pelo posicionamento econômico que ela possui. E outra, ela vinha fazendo uma reserva de câmbio há muito tempo. A gente falou isso Falamos nos isso. primeiros episódios. Falamos isso. É isso mesmo. Aqui o João Rodrigo falou que está no mesmo grupo que você, então deve ser o grupo da esquerda. Consciente. Eu não digo nem direito, é um cara que defende justiça social. Você não defende justiça social? Eu Todas defendo. as aulas, o Pablo sabe. E a gente consegue costurar o mesmo assunto aqui. Mas a justiça social tem que existir, Pablo. Não pode ter uma concentração de renda de tal porte que você tem que 5% dos brasileiros, se eu não me engano, é a mesma quantidade de riqueza dos outros 95%. Isso é fato. Tá errado. Nós somos Isso a pior tá distribuição do mundo. Isso está errado. Nós perdemos para Serra Leoa. Serra Leoa, cara. Agora, repara, um país que esteve em guerra civil durante décadas. Então, veja a diferença, o que nós temos de concentração de renda. E o grande problema é que as pessoas ficam discutindo palavras como capitalismo, comunismo e socialismo, que não sabem nem bem direito o que significa, e em vez de se preocupar com essas questões, em vez de se preocupar com justiça social, que é o que importa, apesar de rótulo, apesar de título. Porque se você analisar a questão de justiça social, então nós vamos partir, todo mundo aqui é de esquerda. Porque todo mundo defende a justiça social. Eu acho um absurdo, por exemplo, essa discrepância que nós temos de diferença de renda no Brasil. É absurdo. O Brasil tem, por exemplo, junto a determinados setores do funcionalismo público, a maior transferência de renda do mundo. Que é o único lugar do mundo onde o funcionalismo público é para enriquecer. E ganha mais do que na iniciativa privada. Muito mais. Aí se você pegar, por exemplo, pelo site Transparência, o que é os salários do pessoal do Conselho Nacional de Justiça? O que é aquilo? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é transferência de renda. Esses privilégios que nós damos ao pessoal do Executivo, os privilégios ao pessoal do Judiciário, isso é coisa de República das Bananas, cara. Isso é coisa de República das Bananas, é republiqueta que tem isso. Que é o que nós somos hoje. Uma republiqueta. Por qual motivo? 2.200 funcionários, se eu não me engano, para 11 ministros, é isso? Onde é que nós temos uma coisa dessa, cara? Aonde? Onde o maior castigo de um juiz é ser aposentado. Compulsoriamente. Ele foi aposentado. No século XVIII foi a última punição dada a um juiz. Você sabe por que disso ou não? Por quê? Sabe quando foi criado essa... Não é da Constituição de 88? Não, veio antes. É antes? Ela é de uma lei federal chamada LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Lá criaram, foi um acordo eu posso falar isso, foi um acordo do judiciário com os militares na época, falaram, não mexam muito com nós não mexemos com vocês. Ficamos por isso mesmo. E você faz isso. Foi assim. A LOMAN é produto desse momento histórico. Qual é a punição dada a um juiz corrupto na Inglaterra? Que foi aplicada no século XVIII a última vez. Olha só. Então, se você foi corrupto, é comprovado, reunião da Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, presidida pelo rei.
O corrupto vai ao púlpito, leva o dinheiro, diz, eu me corrompi porque o Pablo me pagou 10 mil libras para que eu favorecesse nesse ponto. Estou devolvendo as 10 mil libras. Está aqui. Essa é a única punição dada por um juiz. Foi dada a última no século XVIII, que ele saiu dali e se matou. Porque não é digno para ele ter que dizer que foi corrupto. Aqui aposenta. Aqui aposenta. Aqui aposenta. Exatamente. Quer dizer, é uma vergonha isso, cara. E eu acho que o Henrique aqui matou a questão. Cadê? O Henrique matou a questão. Quando nós falamos em Estado social, é diferente de socialismo. Sim. Isso aí fechou. Fechou, cara. Exatamente. Fechou, exatamente isso. Henrique, é diferente, são coisas completamente diferentes. Exatamente. Dominique Torresmo acho que levantou uma questão interessante sobre essa questão do Nicolas Ferreira, também um menino aí que foi um cara que falou muito bem, fala muito bem e se elegeu. Também eu não gosto do estilo da política que ele faz. Ele tem 1,5 milhão de eleitores, então eu sou com certeza a minoria, mas não gosto desse tipo de política que você faz zombando da cara dos outros, como aqui no Paraná nós tínhamos o Requião, que era também dessa mesma forma. Não é o tipo de política. Eu acredito que a política se ter tratado a sério. Né? Isso não é política, isso é militância. Política é diferente do que ele faz. Quando você faz uma política de militância, você perde apoio do grupo. Aconteceu, por exemplo, com aquele cara que foi para a Ucrânia. O cara Mamãe Falei lá. Isso, Mamãe Falei. Ele faz uma militância. Então ele não é político. Ele joga para todos os lados para poder ganhar meme, para poder ganhar like, para ganhar seguidores. Por exemplo, aqui, o Éder fez um comentário que é interessante. Quem trabalha com rótulos são os esquerdistas, chamando-os de direita de bolsonaristas. Perceba que quando você fala esquerdistas, você usa um rótulo. Entendeu? Quando nós falamos Mas a esquerda, ela sempre foi... Eu acho que ela é a campeã nisso, em colocar rótulo. Qualifica os inimigos. Qualifica os inimigos. Eu acho que eles ganharam. O que aconteceu na última eleição, as últimas eleições são frutos de uma realidade, de 2 péssimos candidatos que nós tínhamos no Brasil. E quando você... 2 péssimos candidatos, que a verdade é essa, nenhum servia. Não vale nada. Nenhum servia. Não vale nada. Um teve, na minha opinião, a sorte de conseguir juntar um monte de pessoas intelectuais e técnicos que ajudaram no governo, porque sozinho certamente seria uma catástrofe. Sim. E detalhe, nós tivemos que o candidato que perdeu foi ele que ajudou a eleger o outro. Sim. Desculpe, sozinho. Pela bobagem. Pela bobagem. Mas ali é um mutualismo, né? Ali é um mutualismo. Simbiose total. Um alimenta o outro. Alimenta o outro. Dois. Eu vejo assim, e é um grupo de pessoas, você pode falar o que você quiser. Então, quando você qualifica o seu inimigo, é muito mais fácil. A ideia é essa. E detalhe, quando você qualifica o inimigo, é muito mais fácil, e quando você desqualifica, você faz com que aqueles indivíduos que estão na dúvida sejam favoráveis a você. Em todos os lugares do mundo onde existem massacres ou genocídios, você dá ao seu inimigo uma pecha de animal. Você pegar, por exemplo, diminui. Em Ruanda, eram os baratas. Meu Deus. Quando você pega o nazista, era o rato, era a cobra, é o lagarto. Essa é a ideia. Então, toda vez que você vai desqualificar alguém, associa a ideia de um animal. Você desumaniza. Você desumaniza. Quando você desumaniza o seu inimigo, é muito mais fácil. A pecha de fascista é exatamente a desumanização do cara. E é um discurso fácil de fazer. Fácil. E detalhe, hoje em dia, qualquer discussão acaba, eu não sei se é princípio de Dixon, o princípio. Puta, eu não lembro agora. É um princípio que existe. Quer acabar com a discussão? Chame o outro de fascista. Pode ser sobre qualquer coisa. Estamos discutindo sobre plantar rosas. Mas não dá para discutir com o Pablo. O Pablo é fascista. Acabou a discussão. Eu o ofendi, você fica puto, e aí começa a nossa briga que vai para o outro canto. Não tem nada mais a ver. Exatamente. Essa é a situação que nós temos hoje. Hoje, os lados diferentes não querem se ouvir, não querem ouvir-se. Como é que fala aí? As duas formas são corretas. Então, beleza. As duas formas são corretas, porque você tem o não e tem o verbo no infinitivo. Aí você pode escolher onde você coloca o pronome. Vai lá, Pablo. Leia lá, Pablo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. O João Rodrigo falou para nós.
Penso mesmo do Mamãe Falei. O cara só quer causar. Aham. Bem, e causa pra caramba, né? Porque uma vez por semana tá no programa do Vilela, Pronto. dando entrevista lá. Mas ele se elegeu com essa pecha de Aham. ser. Ele não entregou, ele não mentiu, eu quero dizer isso. Ele não está mentindo, ele nunca entregou nada que não fosse aquilo. Né? Ele está fazendo, nós que eventualmente escolhemos errado. E só para lembrar, só falando do Mamãe Falei, ele foi inocentado no caso daquela viagem, das Ucrânia. bobagens que ele falou lá da Ucrânia. É. Ontem o TJ de São Paulo extinguiu o processo. E com base em quê? Você chegou a ver? Eu li lá, mas eu acho que não tinha muitos elementos que mostravam que ele estava fazendo tráfico, prostituição internacional, qualquer coisa de dinheiro. Não, Uma mas ele tava bobagem, era uma incitando. injúria. Mas incitando. Não, mas acho que Ele não. incitava. Mas era alguma coisa assim de injúria, alguma coisa assim que fizeram, né? Porque eu não me lembro como que foi que o Ministério Público categorizou isso, né? Colocou, né? Mas ele foi ontem, eu vi essa notícia. E graças a Deus. O Gabriel nos Se disse. ele merece, se o direito tem O que ser Gabriel assim, nos que eu disse. gosto. Ter relações diplomáticas com os países fronteiriços é questão de soberania O nacional. Gabriel falou ali. Isso aí. Controlar as fronteiras é primordial em geopolítica. Fechou. A Thay disse, enfim, alguém fala o óbvio. 2 péssimos candidatos. O Torresmo manda para nós. Eu também sou a favor de causa social igual vocês. Eu trabalhei nesse censo e vi na pele a realidade do povo. Ó. Isso que sou de Curitiba. Imagina São Paulo e Rio. Não tem como não se comover. Isso é ser humano. Isso, muito Fechou. bem. É isso aí. A gente isso tem que aí. ser a favor disso, dessas pessoas. Questões sociais. Questões sociais. E, claro, sempre, na minha opinião, respeitando a propriedade privada, não agindo. Mas o social nunca pode ser esquecido. Né? O Gabriel disse, igual o pessoal reclamando no Twitter que os militares estavam prestando continência ao Maduro. Ora, eles prestam continência ao cargo. São obrigados. E devem ser. O Dominique falou, a Thais disse, Dominique, é bem isso. O João Rodrigo falou, cara, essa análise de qualificar seu inimigo foi sensacional. Foi assim que o ACM Neto perdeu a eleição na Bahia. Ele não tinha inimigo declarado. Ele ficou em cima do muro. Puta, Matou bem o João. lembrado, hein? Matou o Bem João. quem falou isso aí? O João Rodrigo. Mas matou em cima, não tem inimigo. Se você não tem inimigo, cara, como é que você vai pegar uma escadinha para subir? Você tem que nomear alguém. Ele tem que ser denominado, é aquele ali. Não, na você não nossa tem- política, né, que a gente não Sim, gostaria, né? mas- Que fosse assim, a gente gostaria que fosse ideias, né? Mas veja Mas bem, veja, não é só na nossa política. ó. No livro do Jacques Lecoff, do George Lecoff, ele fala exatamente isso. Não, mas que eu nos quero Estados dizer- Unidos, eles conseguiram, os republicanos conseguiram se manter no poder e crescer acima dos democratas porque eles conseguiram pintar exatamente a figura do inimigo. e detalhe, Não, mas quando eu quis dizer não, na minha opinião, não é o que eu quero para a política. Isso que eu quis dizer. aham, sim, é isso sim, que eu sim. queria falar. Não deveria Não ser. não deveria ser. assim. Mas, por exemplo, como é que é a campanha política no Japão? Não tem discurso? Não tem discurso. Não tem discurso para lado nenhum. Se você é candidato, então você pega o teu carrinho de som, pega os teus aquele que vai pra panfletinhos rua, né? e vai na rua. O cara levou até um tiro lá, o primeiro-ministro. Isso, vai lá e fica morreu. na rua, mostrando, Fazendo campanha. esse é meu que eu vou fazer isso aqui, o que eu vou fazer isso aqui. Aí é diferente. Nos Estados Unidos, eles pegam, inclusive, questões sexuais. Se o cara for homossexual, é o que eles queriam. Se o cara tiver um amante, é o ideal. Porque o típico deles é papai, mamãe e 2 filhinhos. Aham. Essa é a família típica americana. Se você tiver um amante, perdeu a eleição. É assim que Exatamente. Exatamente. Houve, inclusive, um candidato que estava desistiu. concorrendo às Aham. preliminares. Ele Desistiu. desistiu porque descobriram uma traição funciona. dele. É, exatamente. E vocês lembram, eu lembro alguns anos atrás, o presidente do Banco Europeu, o Banco Mundial, uma camareira acusou ele de... Isso. Ele veio, que é isso eu sempre pensei, esse seria o máximo da lucidez. Ele veio e falou assim, olha, apareceu isso, eu vou demonstrar a minha inocência, só que eu não posso atrapalhar os trabalhos aqui do banco. Então eu preciso fazer a minha defesa, preciso sair daqui, porque senão eu não vou dar conta do meu trabalho. Acabou. E daí depois descobriram que foi uma invenção da camareira. É isso aí. O que mais aí, Pablo? Que mais? Vamos aqui, ó. O Gabriel disse, não houve crime, apenas quebra de decoro do Mamãe Falei. O Mamãe Falei conseguiu ser caçado em uma assembleia que não caçava um deputado há vários anos. Pois é. Coisa de louco isso aí.
Foi o momento, né? O cara, o Arthur Duval, né? Arthur Isso. Duval. Isso. Mas ele foi uma fala infeliz. Foi, Uma fala um infeliz, imbecil, coisa de mas eu imbecil. digo assim, tem que ter punição. O Claro. cara tem que ter limite para imbecilidade, eu acho assim. Tem que ter um limite para dizer, ó, até aqui dá para ir, daqui para lá é muita coisa, entendeu? É muita imbecilidade. O cara fazer um comentário daquele que ele fez no momento de guerra, ele não tem noção do que ele o está cara falando. não tem noção. Ele Do não cargo tem que noção ocupa. do que ele está falando. E Não tem cargo noção do que ele está ocupa, falando. Eu conversei com um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, tive esse prazer de conversar. O cara que passou por uma guerra, Meu Deus. a noção de vida que ele tem é outra. O mundo é outro. É claro. Nós não temos noção. Quando você escuta, às vezes, o cara fala assim, não, vamos partir para a revolução. O cara não tem noção do que é uma guerra. Ele não sabe o que Ele não sabe o que é uma guerra. Uma das melhores definições de guerra que eu já vi, e eu não lembro o autor agora, a diferença entre guerra e paz. Na paz, os filhos enterram os pais. Na guerra é o contrário. os pais enterram os filhos. Cara, é um troço fabuloso. A definição é fabulosa, porque nós não temos noção do que se passa. Então a gente fica só naquela barra de ouvir dizer, e não é assim, cara. Não, guerra Não é assim, guerra, não. Guerra é diferente. louco. Pega o pessoal da Síria hoje, meu Deus do céu. Ou na Uma Ucrânia. guerra civil há 12 anos. É. Você acha que o pessoal agora está tendo programa na televisão? Você acha que eles estão indo para a escola? Isso. O cara não sabe o que ele vai comer à noite. Ele não sabe se vai estar vivo, né? Ele não sabe se vai estar vivo. Meu Pega Deus. o Sudão hoje. Não, Sudão. Pega a questão do Sudão. Você tem hoje crianças de 12 anos armadas com fuzis. Meu Deus. E detalhe, mas é a única maneira que ele tem de se defender. Sim, sim. Na Somália foi assim, né? Mas porque se ele não tiver defesa, ele vai simplesmente ser morto aos milhares, é igual mosca. Percebeu? Sim. Então essa é a situação. A violência é nesse nível. E logicamente quem mais sofre com a violência em qualquer guerra? Mulheres e crianças, cara. Sim. E que mais sofrem e, né, por exemplo, alguns vão ler de maneira contrária a isso, né? Porque enquanto na Ucrânia todas as mulheres e crianças puderam fugir da Ucrânia, Não deram a possibilidade de. os homens É. obrigados até 65 anos a ficar, ou seja, meu amigo, Mas sabe qual é a preocupação? veio um vamos ser brasileiro. frio, vamos ser frio. Vamos. Por qual é uma grande preocupação com relação às mulheres e crianças? A violência sexual e o número de filhos que vão surgir dessa violência. É. Essa é a preocupação do governo ucraniano. Então as mulheres vão embora. Que mesmo que o homem for estuprado, ele não vai gerar uma descendência para ele. Exatamente. Meu Deus, que loucura. Apesar da violência. E um detalhe interessante, que muitas vezes as pessoas não questionam. E a guerra faz isso, né? E a guerra faz isso, e o detalhe é o seguinte, do que é que muitas vezes as pessoas conseguem sobreviver na guerra? Comendo o quê? Restos de outras pessoas. Esse é um detalhe. Tanto é que raríssimos historiadores pesquisam Isso isso aconteceu porque na não China. conseguiria vender. Na China, na África, na Europa. O Albert Fish, que foi um dos maiores sádicos canibais serial killers dos Estados Unidos, disse que ele teve interesse em experimentar carne humana de crianças porque um amigo dele serviu numa guerra na China e diz que lá ele experimentou pela primeira vez. Isso aí, ó. Porque guerra é guerra, Pablo. É questão de sobrevivência. Questão de Guerra sobrevivência. é aquele conceito de inimigo que trouxeram para a política, que Aham. não poderia acontecer. Exatamente. Guerra você tem que eliminar o outro, senão o outro Te elimina. Você, isso é uma coisa Então, óbvia. E aí daí trouxeram esse conceito para a política. Aí é Aham. péssimo. Aí os lados não conversam, Aí nós não não vai. crescemos. Aí não vai. É isso aí, meus senhores, o papo tá O ótimo, que vem lá? mas são 3h11 já. Ah, pai do céu. Quem Falar mais vem um ali? pouquinho, vamos lá. Vamos lá, ó. Ah, a gente tem aqui, ó, a Thaís disse, se não tivessem armado para ele, teria provavelmente sido presidente da França em vez do François Hollande. Ele tá falando de quem, então? Deve ter sido alguém aí. O Dominique Do Strauss. Dominique Strauss-Kahn. Putz, esse eu não é da O minha- Dominique Torresmo disse, mamãe falei mereceu, mas Claro. há pessoas ali na Alesp que teriam que ser os primeiros da fila a serem caçados. Tem bastante. Como cara. em todos os lugares desse país. É uma Bastante. pena. É uma fila de cara para ser caçado aí que dá gosto. Dá gosto. Ah, eu acho que, na minha opinião, se fizesse uma peneira, não sobraria 15%. Não, com Não certeza. sobraria não. 15%. Principalmente, desculpe, não quero dizer que são melhores ou piores, mas aqueles da velha política, Nossa. Jesus, esses Os caras, antigos esses, coronéis. Os esses que coronéis. permanecem Pelo por aí, meu amor de Deus do Deus. céu. Não, essa galera aí... Esses meus amigos. E o coronelismo é presente, que está enquadrado no populismo da América Isso, Latina. isso. Então, os nossos populistas da América Latina refletem os nossos coronéis daqui. Exatamente. Não tem o que discutir, é o mesmo panorama, cara.
É o mesmo panorama. Proprietários de terra, funções públicas, muitas vezes de origem militar. Tessaro, Vamos lá, quem vai fazer pergunta aí, Kahn pessoal? aqui, ó, o Dominique Strauss-Kahn, era o cara do banco lá que você citou. da Ah, camareira. mas vocês são demais, Bom, o cara, BSK. bom. Thay, a Thay tá sempre com a gente Tá. aí também. Tá Eu acho que sempre. ela merece uma camisa também do Pablo. Inclusive, daqui uns dias, ó, já vai chegar a xícara do caneta. Picuinha, e aí nós vamos tomar o nosso cafezinho só na xícara. Opa, chegou alguém aí. Então, rapaziada, vamos lá, mandem as últimas perguntas. Pode pedir sobre qualquer coisa. É. Agora o tema é livre. Tema livre, vai lá. Tema pergunte livre. Qualquer coisa. Nos últimos minutos de programa. O Oli adora. Pode perguntar. Qual o seu signo? Qual o seu signo? Meu signo é dragão. Dragão. Mas esse signo existe? Nenhum existe. É isso aí. Foi o que aconteceu no Iraque. E na Palestina por meio do Estado de Israel. É isso aí. Falem da recompensa pela cabeça do Maduro. Não estava nem sabendo. 15 milhões de 15 dólares. milhões. 15 milhões É, de isso dólares. foi lançado. Foi lançado Tá com no tempo governo Temer. Temer, meu Deus. Não no Brasil, né? Foi nos Estados Unidos, no governo do Cabeça Branca, do Trump. Do Cabeça Branca do Trump. Ele que fez essa recompensa aí pela cabeça do Maduro. Mas aí, a partir do final de 22, o governo americano retirou essas questões, né, da pauta, então hoje não existe mais. Ele não está na lista vermelha que eles chamam, né? Red, não sei o quê. Aí o político entra para conseguir meme. Ele vai falar. Pedindo a Mas cabeça você de vê outro. como é que é um troço maluco, Pablo? Por isso que eu digo. Por isso tem que vir assistir nós aqui e ouvir nós. Mas exatamente isso. Ó, Donald Nozes. Trump. Pra você não fazer cagada, Falar Nas bobagem. próximas nas eleições. próximas, vem assistir ao Picuinha, Que o Biden tá morto, hein? O Biden, coitadinho. Coitado do Biden. O O Biden já... tem que trocar a cuidadora dele. Se isso bem sim. que eu vou falar um negócio pra vocês. Eu falei que coitadinho, eu retiro o que eu disse. Porque pra mim o Biden tem uma cara de pedófilo. Ô, louco, não fala um negócio Puta, desse. não levantaria essa lebre, não, mas ele tem cara de doente pra mim. Ele, Cara, eu não Ele sei. tá doente. Tá, Ele eu tá acho que ele tá. Eu acho que ele tá. doente. A nova política de preços da Petrobras, o que acham? O Henrique perguntou. horrível. Isso aí. Você vê, eu, por exemplo, já acho boa. Ela vai ser... Nós divergimos nisso, mas mesmo assim nos amamos. ela vai ser boa aí até... Meado do mês uns 6 agora. meses. Depois... Até o meado do mês agora, quando os estados mudam o ICMS. Os estados mudam o ICMS agora em agosto. Aí, a coisa Aí começa quebra a mudar. todo mundo e quebra a Petrobras. Aí o lucro da Petrobras começará a diminuir de forma assustadora. É assim, ó, vamos aqui talvez pontuar de uma forma um pouco mais clara. Se você tiver ações da Petrobras, daqui pra frente, Venda. é muito ruim. Venda. É muito ruim. Por quê? Porque agora nós não temos mais o lastro internacional para precificar o petróleo aqui. E nós já tínhamos falado isso num programa Picuinha lá para trás. Lá no início. Lá para trás nós já tínhamos falado sobre isso. E a situação é essa. Ele está hoje com um preço hoje camuflado. É um preço político da gasolina hoje. É um preço político, não é um preço de mercado, é um preço político. Porque o Brasil está vendendo abaixo, né? Isso, e aí que tá o problema, né, meu amigo? Alguém vai pagar essa Alguém conta. paga. E é o Tesouro Nacional. Alguém paga. Que No chegou final. agora, a dívida pública agora chegou a 6 trilhões, né? Essa semana. Meu Deus. 6 trilhões. Venezuela. A Ivone fez... Lê aí, Tessaro. Venezuela faz parte da América Latina e é um país, devemos aceitar interrelacionamento com países com Brasil, amor e união. Congresso e Legislativo. Eu acho que nós falamos isso no começo, que nós entendemos que a visita e a manutenção da diplomacia é uma questão tradicional do Brasil, né? E faz parte dos princípios, está lá no artigo 4º da Constituição Federal, os princípios das relações internacionais, mas o que nós estávamos questionando é a forma com que ele foi recepcionado e as sim. falas do presidente, Nossa. nosso presidente, que talvez não Acho que até tenha- as falas são muito piores do que a visita em si. É. As falas do nosso presidente foram muito piores. Ó, o Henrique perguntou aqui, mas e no sentido de que o governo é o maior acionista da Petrobras?
Na minha opinião, é o seguinte, a menos que o governo dê um jeito de aumentar o seu potencial de exploração do petróleo, de alternar a forma como ele processa brite e brete, e conseguir determinado autossustento no refino em si, nós teremos um cenário difícil. Então precisaria de muito mais investimento em infraestrutura petrolífera para ele poder, entre aspas, se fechar no sentido de o petróleo é meu e agora a gente vai fazer o que quiser. Isso nós não conseguimos, porque o nosso petróleo não é um petróleo Brent. Ele não é o petróleo mais Brent, fino. né? Não, mas ali o Henrique matou a pau. É isso aí. O pessoal da esquerda esquece que o governo é o maior acionista da Petrobras e o dinheiro que entra da Petrobras vai direto para o caixa para ele fazer o que ele quiser. Não é um dinheiro como em alguns tributos que são carimbados. Então, quanto mais a empresa dá lucro, seria melhor. Porém, não é o que os esquerdas querem. Mas eu concordo que a Petrobras tenha que dar lucro. Só não concordo que ela tenha que distribuir aqueles bilhões para acionistas estrangeiros. Eu acho que ela tem que distribuir para todo mundo. Eu não sou nacionalista a esse ponto. Eu não sou nacionalista. Se o cara faz parte do grupo de acionistas... E outra questão que eu levantaria aí sobre a questão da Petrobras, a gente saber que, na verdade vão fazer tudo aquilo que nós já... O João Rodrigo fez a correção certa. Exatamente. A Petrobras não é... O governo não é o maior acionista. Ele tem poder de voto de decisão, mas não é o maior acionista. Tem certeza disso? Uhum. Ele não é o maior acionista. Ele tem 49% das ações ou 47%, uma coisa assim. Exatamente. Ele não tem o poder maior. Não, ele é o maior acionista no sentido de... voto. Claro, é o que tem. Mas em termos de ações numéricas... Não, isso é granjeado para todo divisão mundo. De lucros, Ele é o maior... Porque se eu tenho 49%, eu sou o maior, só que não ele significa é o maior que... detentor de ações. Isso. E que certamente é o que vai receber a maior fatia dos recursos. Isso aí. Que mais de pergunta, rapaziada? O Roger Waters, que se lasque. Também... Vocês viram que... Olha que coisa também engraçada. Não gosto do menino lá que... Luan Santana? Não, aquele Leonardo DiCaprio também falou: Lula, você tem que salvar a Amazônia ontem, e o Rufalo também veio na mesma vibe do... Sabe, os caras, não estou dizendo que não temos que cuidar da Amazônia, mas vejam que quem está querendo destruir a Amazônia agora, alguém deve ter visto isso, foi uma das maiores brigas aí, a Marina Silva está pelo um fio para continuar no governo, porque o IBAMA veio e negou a exploração de petróleo na foz do Amazonas, por questões ambientais, e veio o Lula e falou assim, mas eu acho que não causa risco nenhum. E aí a Marina Silva foi para cima dele. Pega essa mesma fala e põe na boca do Bolsonaro. Eu matá-lo. Pronto, Você entendeu? Eu acho que o cara falar que não tem problema explorar petróleo no Amazonas é uma cagada. Isso. Não. Daí você não. Se o IBAMA disse que pode, beleza, mas o IBAMA disse que não pode. Exato. Que tem perigo. Então aí não dá. Aí não dá. Aí ele descredibilizou, na verdade, né? A Marina Silva. Mas isso aí não é novidade. Senhores, então fechamos? Fechamos. Foi um prazer trabalhar com vocês hoje, ter essa discussão aqui. É sempre um barato conversar no Picuinha. Ótimo, Éder. A participação de vocês é sensacional. Deixem o like, façam os cortes e pulverizem aí pelas redes sociais. Marquem o professor Oli, marquem o professor Tessaro. Eu me despeço aqui e passo a palavra para os meus colegas. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Tema bastante controverso, mas estou convicto que conseguimos passar por esse tema tão interessante sem radicalismo, sem tensões aí apaixonadas. Tribuna livre. Fala-se o que quer, da maneira que achar mais conveniente. Exatamente. Até a próxima. Grande abraço para todo mundo. Valeu.